Quinta-feira tensa na França. Uma greve geral assolou o país, com trens parados e escolas fechadas, em manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Macron. Para vocês terem uma noção, segundo pesquisas, 72% da população reprova uma reforma previdenciária. Notícias importantes também relacionadas. A confirmação da reunião entre Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, e Maduro, presidente da Venezuela, com o governo Lula, na CELAC, que vai acontecer primeiro na visita à Argentina, depois o Brasil visitando o Uruguai. Ah, professor Caminhos... Calma, porque no mesmo dia também saiu a notícia que o Brasil vai fazer uma reunião com Biden no dia 10 de fevereiro. O que significa para a geopolítica brasileira, inclusive com Mauro Vieira, que é o grande responsável por isso, dando alguns indícios com declarações hoje. Estados Unidos anuncia que se nega a entregar o Abrams para os ucranianos e, por consequência, o sonho da Alemanha mandar o Leopard 2 também está cancelado. Ao mesmo tempo, Stoltenberg lança uma frase bem polêmica, garantindo que a paz só vai ser garantida com armas para a Ucrânia. Como assim? E para finalizar o nosso vídeo, além da notícia negativa dos Estados Unidos, o Biden, segundo o New York Times, teria dado uma autorização para os ucranianos investirem militarmente no território ali da Crimeia para facilitar futuras negociações. A Rússia, já sabendo que isso e outras coisas podem acontecer, anuncia a convocação de mais militares e vai aumentar o seu efetivo para 2026 na casa de 1,5 milhão de militares. Vai ser o maior exército do mundo ocidental. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, caso você ainda não me siga no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, pessoal, peço para vocês, caso você goste aqui do meu canal tal, contribua financeiramente, afinal é meu trabalho, seja membro. Ou a chave Pix aqui que eu vou deixar para vocês também na descrição. E caso você queira ter acesso a um curso completinho, para ter conhecimento ali, aumentar seu conhecimento de mundo, para pré-vestibulandos, para concurseiros, enfim. Um curso de atualidades, com aulas semanais e mensais, sempre sendo atualizadas. E um curso completo de geografia para pré-vestibular ali e concursos. Com lista de exercícios e contato direto comigo, galera, via WhatsApp. Link na descrição, baratinho, menos 60 centavos por dia, você garante esses produtos. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve notícias hoje bem importantes relacionadas a protestos na França, uma greve geral na França. Aliás, os sindicatos, fazia tempo que eles não conseguiam, né, todos eles se mobilizar em torno de uma única causa, que é o aumento da idade de aposentadoria, a idade mínima de aposentadoria na França, que vai passar de 62 para 64 anos. Embora, claro, né, pessoal, os movimentos sindicais eles tenham se enfraquecido nos últimos anos, é fato que alguns países da Europa, e na França inclusive, eles ainda têm uma atuação aí bastante destacada. Essa reforma da Previdência, e entendo, né? A população francesa, pelo menos a maior parte, segundo pesquisas, é favorável à reforma da Previdência, mas não à reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo francês. O Macron, ele já tinha tentado emplacar essa reforma em 2019, antes das últimas eleições, em que ele acabou se reelegendo, né? Na época teve intensos protestos, bombeiros se vestindo ali da maneira como o Coringa se vestia, na forma de anarquia e tal. A gente sabe que a França, né? Os caras, se eles sabem, entre aspas, fazer uma coisa, é protestar. Champs-Élysées, Torre Eiffel, tudo ali, galera, sendo bastante atacado, né? Em nome de alguns ideais. Bem clássico aí dos franceses. Mas nesse caso, o Macron, ele passou por uma eleição. Inclusive, ele quase não conseguiu se eleger, porque ele sempre foi muito enfático que ele queria aprovar uma reforma da Previdência e tanto a Marine Le Pen, que era a candidata mais à direita na França, quanto o Mélenchon, que era o candidato mais à esquerda, criticavam esse adiamento da idade de aposentadoria. Isso é uma coisa muito sensível aos franceses. Claro, pessoal, eles estão envelhecendo e grande parcela da população não quer ter que trabalhar mais antes de conseguir se aposentar. E isso, embora isso possa representar, claro, alguns riscos econômicos, né? Mas o Macron, ele comprou a briga, conseguiu se eleger, embora tenha reduzido um pouco, né? Ele queria 65, reduziu para 64. Mas a gente tem ali coletivos que estão indicando, principalmente o movimento feminista, por exemplo, que essa reforma ela é injusta.
porque ela incide principalmente sobre a classe média e a classe mais baixa, porque você vai ter uma idade mínima para se aposentar, que é de 64 anos, né? Mas também tem um tempo mínimo de contribuição, parecido com o que rolou aqui no Brasil. E aí você pega a classe média alta, os mais ricos. Geralmente eles trabalham mais tempo, então eles vão conseguir se aposentar certamente na idade mínima, enquanto os mais pobres, que têm trabalhos mais intermitentes e tal, para conseguir ter aposentadoria integral, vai ter que trabalhar além dos 64 anos. Então seria um pouco injusto, porque incide mais sobre a classe baixa e a classe média, e também porque desconsidera que as mulheres, elas ganham menos do que os homens, então elas já teriam uma aposentadoria menor, e também elas se ausentam mais durante o seu período aí, entre aspas, né, de vida útil no mercado de trabalho, por conta do número de filhos, enfim. Então elas deveriam ter também alguns privilégios, segundo os movimentos feministas ali na França, né? Então isso vem batendo tanto para a direita como para a esquerda como uma reforma injusta, com algumas classes sociais, cada um, claro, defendendo seus interesses. Cara, de novo, né, não dá para saber o que vai acontecer, mas o Macron, ele conseguiu uma maioria muito pequenininha no parlamento. Não vai ser suficiente para aprovar uma reforma da Previdência sem convencer a direita ou a esquerda, ou preferencialmente os dois, o que eu acho bem difícil, tá? Então, assim, a França tá um caos, tá? E muito possivelmente, se ele continuar com levando à frente essa proposta de reforma, a sua popularidade só vai cair ainda mais. Lembrando que o Macron, ele se elegeu nas últimas eleições, muito porque a outra candidata era a Marine Le Pen, e aí o Macron era o cara que era meio assim, né, pô, nem para lá, nem para cá, mas ele é enxergado pela população francesa como um cara meio cosmopolita, que como ele é um pouco descolado das reais necessidades da população francesa, tá bom? Hoje o Lula, ele não confirmou, mas o Itamaraty praticamente confirmou que na reunião da CELAC, Comunidade da América Latina e do Caribe, que o Brasil voltou a participar, depois de 2 anos fora, desde ali do governo Bolsonaro, vai fazer uma reunião com os países que não compareceram após o Lula. E, galera, a gente está falando aqui de Cuba, Miguel Dias-Canel, atual presidente, e Venezuela, com Nicolás Maduro, tá? Além dessas reuniões, já estão programadas reuniões com a Argentina, e lembrando, pessoal, que o grande objetivo, segundo o nosso Ministério das Relações Exteriores, vai ser discutir parcerias conjuntas de exploração da Antártida. Lembrando que a Antártida é diferente do Ártico. A Antártida é um território internacional pelo Tratado da Antártica, lá de 1959, e só pode ser utilizado para fins de pesquisas, para fins científicos. O Brasil quer montar algum tipo de colaboração com os países da América Latina para fins de pesquisas ali na Antártida, mas também tem bastante relação, principalmente com a reunião argentina, com a energia. A Argentina tem um gasoduto chamado de gasoduto Néstor Kirchner, um pouco egocêntrico, tá? Mas que esse gasoduto poderia ser utilizado para abastecimento do Brasil, tá? E o Brasil é um país que carece de energia, então poderia vir também dos argentinos. O Brasil já colocou, né, que um dos seus objetivos é se aproximar da América Latina. O Lula é um governo de esquerda e muito possivelmente vai se aproximar de outros governos de esquerda também, tá? Inclusive o Canel, em Cuba, e o Maduro, na Venezuela. Porém, a gente sabe, pessoal, pelo histórico do Brasil, isso foge de governo, isso é mais política de Estado do que política de governo, que o Brasil tende a estabelecer relações diplomáticas com os países. E o próprio Mauro Vieira, que comanda agora, né, as nossas relações exteriores, falou que o Brasil ele vai jogar, segundo palavras dele ali, né, com relações de equilíbrio. E por isso, ele pretende fazer uma visita, o Lula, né, ainda esse ano, à China e a Portugal, tá? Países que a China totalmente discrepante aí dos interesses americanos, mas confirmou uma visita aos Estados Unidos, no comecinho de fevereiro. Então vai ser a terceira visita do Lula, né? Depois de visitar a Argentina, visitar a Uruguai, fazer a visita também aos Estados Unidos. O que vai ser discutido ali, galera, ainda não se sabe, tá? Qual vai ser o teor, então não tem muito para ficar especulando aí em cima disso. Mas o Brasil sabe-se, né? Estava pleiteando entrar no OCDE com o apoio dos Estados Unidos. Muito possivelmente vai retirar essa tentativa de entrar para o OCDE. Então não se sabe ainda qual vai ser o teor da discussão, mas é claro, né, pessoal, a gente tem uma possibilidade aí de acordos serem fechados. Os Estados Unidos, inclusive, que anunciou hoje, segundo ali a sua parte da defesa, sua parte militar, que não entregará
o sistema Abrams, né, a tecnologia Abrams para os ucranianos. Sendo assim, segundo os Estados Unidos, tá, ele não vai entregar, porque para você conseguir fazer o treinamento, para você conseguir deslocar parte ali para conseguir ser efetivo mesmo o uso na Ucrânia, isso despenderia muitos recursos e os Estados Unidos não está à frente de comprar isso, pelo menos no momento. Há de se lembrar, galera, que no momento a gente tem a Câmara liderada pelos republicanos. McCarthy é o presidente ali da Câmara dos Estados Unidos. Os republicanos, de maneira geral, agem de maneira mais austera, maneira mais de conter os gastos. Isso pode ser um indício que os Estados Unidos vão mudar um pouco a sua política no futuro próximo. Só que isso trouxe na esteira um outro problema para os ucranianos, porque a Alemanha, até pela própria, depois de trocar o ministro da Defesa tal, vinha sendo pressionado para ajudar mais os ucranianos e colocou um condicionante. A gente manda o Leopard 2 para os ucranianos se o Abrams for cedido pelos Estados Unidos. Inclusive o Zelensky até criticou isso, falou que é ridículo a Alemanha condicionar uma ajuda militar à ajuda militar de outro país. Mas foi a condição que a Alemanha colocou. Se os Estados Unidos anuncia que não vai mandar, a Alemanha também acaba não mandando. Isso vai na contramão de uma declaração polêmica do Stoltenberg, que é o grande líder da OTAN. Ele falou que para garantir a paz no território ucraniano são necessárias mais armas. Coisas que parecem paradoxais, né? Pô, mais arma garante a paz? Mas segundo o pensamento dele, se ele enviar mais armamento para os ucranianos têm mais poder de barganha e os russos evitariam fazer grandes ataques contra os ucranianos. É óbvio, galera, que o Peskov, por exemplo, que é o cara da comunicação da Rússia, ele vai no sentido totalmente contrário. Ele fala que, na verdade, não. Na verdade, mais armas significa que a Rússia vai ter que atirar com mais força, causar ainda mais estragos, e que o Zelensky está usando a sua população como um escudo humano em nome dos interesses do mundo ocidental. Quem tá certo? Deixa aí nos comentários. E para finalizar aqui o nosso vídeo, 2 temas bem importantes, né, relacionados a ajudas militares. Segundo fontes do New York Times, tá? Estou citando aqui a fonte para vocês, o Biden ele teria autorizado uma incursão da Ucrânia no território da Crimeia. Lembrando que a Ucrânia reconquistou uma parte de Kherson e isso facilita bastante o acesso, inclusive militar, à região, à península da Crimeia, tá? E por que seria concedido, né? Inclusive o Biden teria falado que ele cederia até, por exemplo, o HIMARS e também os veículos Bradley ali, para atacar no território da Crimeia. Porque caso a Ucrânia realmente conquiste a Crimeia, isso colocaria a Ucrânia em outro patamar de negociação. A gente sabe que a Crimeia é muito estratégica para os russos. Dá acesso ao Mar Negro, tem a região de Sevastopol, é uma área inclusive turística, pode-se aproveitar ali o setor terciário e tal, e claro, é uma região de maioria russófona também. Já pertenceu à Rússia, quando na época da União Soviética a Rússia deu território aos ucranianos, né? Então, se a Ucrânia reconquistasse, isso daria outro patamar para a Ucrânia conseguir negociar com os russos. Em contrapartida, vendo o apoio que o mundo ocidental está dando e também essa tentativa de invasão da Ucrânia e tal, né? De invasão assim, reconquistar o território, tá? A Rússia anunciou, através do Shoigu, né, que é o grande cara militar ali da Rússia, que ele vai aumentar o seu efetivo militar, colocando 1,5 milhão de soldados ali, de militares, até 2026. E isso vem muito na esteira de confirmar suas posições no noroeste da Rússia. Claro, a Finlândia deve entrar para a OTAN ainda em 2023, a Suécia também vem se aproximando, tem ali, ó, Letônia, Lituânia, Estônia, todos os países que já são membros da OTAN, e a Rússia considera que os territórios que foram invadidos, Crimeia, Zaporísia, Lugansk, Kherson e Donetsk, são territórios russos e, portanto, merecem ter mais ajuda militar. Os russos, se realmente convocarem, né, até 2026, esse 1,5 milhão aí de novos militares, vai colocar a Rússia como o segundo país que mais tem militares efetivo, pelo menos, né, no mundo, só perdendo para os chineses. E convenhamos que é totalmente desproporcional, né, porque a China tem 1,4 bilhão de habitantes e a Rússia não chega nem a 10% disso. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.